Mateus capítulo de número 8, versículos 23 ao 27. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Querido Deus, que o Senhor possa operar em cada um de nós, por meio dessa palavra, o Teu Espírito ministra aos nossos corações o que precisamos ouvir. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós estamos numa sequência de mensagens no Evangelho de Mateus, e hoje chegamos a essa passagem tão maravilhosa, que é quando os discípulos viveram essa experiência extraordinária com Cristo na travessia do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, né? É um lago grande, mas que alguns chamam de mar. E eles estavam atravessando aquele mar, ou aquele lago, por uma ordem do Senhor. Isso é importante a gente já começar a pensar, né? Por uma ordem do Senhor eles começaram a atravessar o mar, e de repente enfrentaram uma dificuldade, que era a tempestade. E o tema da mensagem para nós nessa noite é: quando Cristo está no barco, a tempestade não tem a palavra final. Prestaram atenção no tema? Quando Cristo está no barco, a tempestade não tem a palavra final. E eu quero começar essa mensagem aqui com uma afirmação, irmãos. A presença de Cristo não elimina todas as tempestades, mas garante que nenhuma tempestade está acima do seu governo. Amém? Amém. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Governa sobre tudo. E essa é a realidade que o Senhor quer nos fazer lembrar. Qual é a nossa posição em Cristo? Quem é esse Cristo que nós servimos? Quem é esse Senhor que nós entregamos a nossa vida? Ou podemos dizer, entregamos o nosso barco para que Ele pudesse conduzir a nossa vida, como o louvor que nós cantamos nessa noite, para que possamos chegar ao porto desejado. Se Cristo está no barco, nós vamos chegar lá. Não importa as tempestades dessa vida, nós vamos chegar lá. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele confronta duas ilusões comuns a respeito da vida cristã. Uma é achar que seguir a Jesus elimina as crises.
As pessoas às vezes elas vêm com essa compreensão equivocada. Às vezes está lá no mundo, vivendo uma tribulação, uma luta muito grande, de repente alguém apresenta o Evangelho para ela, o Jesus que opera maravilhas, o Jesus que faz o mar acalmar, a tempestade cessar, e de repente as pessoas pensam assim: agora pronto, resolveu o meu problema, eu vou seguir Jesus e eu não vou ter mais crises na minha vida. E nós sabemos que isso é uma ilusão. A palavra do Senhor nunca prometeu isso. O Evangelho nunca prometeu isso. A outra ilusão é que crise significa ausência de Jesus. Às vezes o cristão está passando por uma aflição, por uma tribulação muito grande, e começa a ter a sensação e achar que Deus o abandonou, como se Deus estivesse ausente, como se Jesus estivesse ausente da sua vida, e por isso a sua vida está num caos, numa tribulação, numa dificuldade. A semelhança dessa tempestade também é uma ilusão. Nem sempre a presença de turbulência na nossa vida vai significar ausência de Cristo no nosso barco. É o que nós aprendemos aqui nesse texto, porque Jesus estava lá no barco com os seus discípulos, mas isso, a presença de Cristo no barco, não impediu que eles passassem por momento tribulado. Uma coisa interessante que eu comecei a falar aqui no início: os discípulos, eles entraram no barco por uma ordem de Jesus. Ainda assim, mesmo obedecendo o Senhor e entrando no barco, eles enfrentaram as tempestades. O que nós aprendemos com isso? Mesmo obedecendo ao Senhor, eles enfrentaram tempestade. Nós aprendemos uma coisa: obediência a Deus não nos imuniza contra as provas, contra as lutas. Obediência a Deus não nos torna imunes contra as provas, as tribulações, porque eles estavam obedecendo e ainda assim experimentaram momento de aflição. Por isso, muitas vezes, se nós não entendermos essas coisas, quando as tribulações na nossa vida chegam, nós começamos a ficar confusos, começamos a ter dificuldade para lidar com a situação que às vezes nos aflige. Mas quando nós entendemos como Deus age, aí as coisas mudam na nossa vida. Seguir a Jesus, então, mesmo obedecendo a Jesus, não significa que nós estejamos livres de problemas. O versículo 23 e 24, nós percebemos isso. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então os discípulos estavam fazendo tudo certo, estavam seguindo a Jesus, estavam obedecendo a Jesus, mas ainda assim a tempestade chegou. Nós aprendemos uma coisa: estar no centro da vontade de Deus não impede as lutas. Estar no centro da vontade de Deus não impede as lutas. Então, muitas vezes nós começamos a pensar, quando os problemas chegam: será que eu estou saindo da vontade de Deus? Será que não tem uma coisa que eu estou fazendo que não está agradando a Deus?
né? Mas não, mesmo estando no centro da vontade de Deus, o crente fiel também enfrenta as suas noites difíceis. O crente fiel também enfrenta as suas noites difíceis. E quantos de nós aqui já passamos por noites difíceis? Mas sabe o que nos alegra? É a certeza de que a noite para nós, ela é passageira, ela se finda logo, para que chegue a bonança, a calma, a alegria do amanhecer na nossa vida. Então aprendemos que problemas nem sempre são sinal de pecado. Problemas nem sempre são sinal de pecado. As pessoas às vezes começam a querer julgar as outras, né? Mas aquele crente lá está vivendo uma tempestade, um problema na vida dele. Deve ter alguma coisa errada na vida dele. Não é assim? Deve ter alguma coisa errada na vida dele. E nem sempre, irmãos. Sabe o que nós aprendemos? Que às vezes nos momentos das lutas é o momento de amadurecer espiritualmente. É o momento que o Senhor trabalha na nossa vida para nos fazer crescer, nos dar maturidade. Então não é pecado, é permissão de Deus para trabalhar em nós, para nos instruir, para nos fazer crescer na presença dEle. Não podemos interpretar, meus irmãos, que toda crise seja uma espécie de abandono divino na nossa vida. Outra coisa que nós aprendemos no versículo 24: ele, porém, estava dormindo, a tempestade chegou, os discípulos ficaram apavorados. A coisa não estava para brincadeira, não, era onda forte. E a palavra do Senhor diz o quê? Jesus estava dormindo. Sabe o que nós aprendemos aqui? O silêncio de Cristo testa a nossa fé. O silêncio de Cristo na hora das tribulações testa a nossa fé. O Senhor Jesus estava dormindo e os discípulos ficaram apavorados, com medo, mesmo sabendo que Jesus estava no barco. O mar agitado, Cristo dormindo, parece uma coisa contraditória. Como é que Cristo pode dormir no mar agitado desse jeito? Mas o sono de Jesus não revela que ele estava descuidado. Não. O sono de Jesus não revela que ele estava descuidado. O sono de Jesus revela outra coisa. Revela a sua soberania. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus dorme, o Jesus soberano, porque nesse texto ele vai provar sua soberania quando ele ordena o mar e o mar obedece. E ele pode dormir, sabe por quê? Porque ele conhece o fim da história. Jesus pode dormir porque ele conhece o fim da história, ele já sabia o seguinte: vai dar tudo certo. Pode levantar a tempestade, o barco pode sacudir de todo jeito. Jesus dorme, vai dar tudo certo. Ele conhece o fim da história. E o fim da história de Cristo não é derrota, é vitória.
E o fim da história daqueles que estão em Cristo também não é derrota, é vitória. Ele pode dormir, porque ele não está ameaçado pela tempestade. E ele descansa em perfeita autoridade. Esse é o Jesus que nós servimos. O Jesus que os discípulos, admirados, disseram: que homem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Que homem é esse? Muitas vezes Deus age de forma silenciosa. Muitas vezes Ele age de forma silenciosa conosco nos momentos das nossas aflições. É ou não é? Nós estamos aflitos, estamos orando e parece que Deus não fala, Deus não dá uma direção. Há fases em que parece que o céu se aquieta, mas a fé do cristão, nessa circunstância, quando Deus se silencia, quando parece que o céu está quieto, a fé do cristão precisa andar além das emoções. A fé do cristão precisa andar, caminhar para além das emoções. Eu não ouvi, eu não senti, parece que Ele está longe, Ele está silenciado comigo, mas a minha fé precisa me fazer caminhar para longe das minhas, ou para além das minhas emoções. Outra coisa que nós aprendemos aqui no versículo 25, quando eles desesperados gritam assim: Senhor, salva-nos, perecemos. Nós aprendemos uma coisa: o clamor deles foi um clamor correto? O clamor deles foi correto? Senhor, salve-nos, nos perecemos. Não, eles estavam com medo, desesperados, com Cristo no barco. E nós aprendemos uma coisa: ainda que o nosso clamor não seja correto, o Senhor ainda nos atende pela sua misericórdia. Os discípulos naquele momento, eles misturaram, meus amados irmãos, eles misturaram a fé com medo. Ficou tudo misturado naquele momento, apavorado. Eles entraram em pânico. Só que tem uma coisa: em pânico ou não, eles correram para a pessoa certa. O pior não é correr desesperado para Cristo, o pior é abandonar a Cristo. Se você clamou de maneira confusa, desesperada, mas foi correndo para Cristo, amém, Jesus vai te atender e vai te socorrer. É isso que nós aprendemos aqui. Isso é relevante, sabe por quê? A fé pequena, ainda assim, pode nos fazer correr para a pessoa certa, né? Jesus falou com ele assim: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Às vezes as pessoas pensam assim: eu só posso orar quando estiver forte. Estou muito fraco para orar. Ora na sua fraqueza. Ora na sua fraqueza. Ora com a sua pequena fé. Mas corre para os pés da pessoa certa, de Cristo Jesus, o soberano Deus, o Criador dos céus e da terra. Corre para junto de Cristo. O maior problema, nem sempre, meus amados irmãos, vai ser a tempestade que nós enfrentamos. O maior problema nem sempre vai ser a tempestade, vai ser muitas vezes a nossa pequena fé. Porque temeis, homens de pequena fé?
Jesus não disse que eles não tinham fé. Jesus disse que eles tinham pouca fé naquele momento. Sabe outra coisa que nós aprendemos aqui? Aprendemos uma coisa: o medo cresce quando a visão sobre Deus encolhe. O medo cresce na nossa vida quando a visão sobre Deus encolhe. Quando o nosso foco está nas ondas e não naquele que está no barco conosco. É assim que acontece, é ou não é? Quando o medo começa a invadir a nossa vida, nós estamos olhando para o lado errado, ou estamos perdendo a visão de quem é o Deus que nós servimos. A visão sobre Deus parece que começa a ofuscar, e aí o medo começa a entrar na nossa vida e começa a nos perturbar. Aprendemos uma coisa: quem vê só as ondas, quem olha e vê só as ondas, afunda emocionalmente. Quem olha e vê só as ondas, afunda emocionalmente. Quem vê o Senhor, interpreta a crise de modo diferente. Quem olha para o Senhor e vê quem é que está no barco, vai interpretar a crise que está vivendo de maneira diferente. Não vai ser sucumbido, não vai entrar emocionalmente, não vai ser vencido. Cristo reina sobre as forças que o homem não controla. Versículo 26. Repreendeu os ventos e o mar. Aprendemos essa coisa: Cristo age, Cristo, Ele reina sobre forças que o homem não controla. Existem questões na nossa vida que está além da nossa capacidade humana, está além das nossas forças. Mas quem tem Cristo no barco precisa desesperar porque eu olho assim: Senhor, eu não vou conseguir, porque quando eu olho para a minha força, eu vou chegar nessa conclusão. É ou não é? Toda vez que eu olhar para a minha capacidade, eu vou chegar nessa conclusão: eu não vou conseguir. Tá demais para mim, está muito pesado, está impossível. E a questão é: o que é impossível para mim é impossível para Cristo? Não. O que é impossível para nós não é impossível para Cristo, porque Ele age sobre forças que o homem não controla. Sabe por que as nossas emoções muitas vezes ficam descontroladas? Sabe por quê? É porque nós queremos tomar a rédea da nossa vida, das nossas emoções, queremos tomar a rédea da nossa vida. E toda vez que nós quisermos tomar a rédea da nossa vida, nós vamos ter as nossas emoções descontroladas. Mas quando eu entendo assim: Senhor, a minha vida já está nas suas mãos, o Senhor já está no meu barco, quem controla é o Senhor. O Senhor domina sobre força que eu desconheço. Tem pessoas apavoradas, cristãos, crentes apavorados, irmão, com medo do que as pessoas fizeram. Fulano fez alguma coisa para mim, só pode, porque a tribulação que eu estou vivendo não é possível. O Senhor Jesus que nós servimos, Ele age sobre forças que nós não controlamos. Então, se Cristo está no meu barco, se Cristo está no seu barco, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: não entre em desespero. Mas alguém fez alguma coisa para mim. Não entre em desespero. Quem está na sua vida é Cristo, o Senhor, soberano Deus, que controla as forças que o homem não controla.
Então descansa nessa verdade e não na mentira do diabo, que vem te perturbar muitas vezes nas horas das suas tribulações, colocando a sua mente em perturbação, para que você não tenha paz. Descanse no Cristo que te salvou e que está no barco com você e que vai vencer essa tempestade junto com você. Você não vai passar sozinho essa tempestade, o Senhor estará contigo no barco. Glória a Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, na Bíblia, o mar revolto simboliza sempre causa, ameaça. Só que Jesus fala e a criação obedece. Que coisa maravilhosa, irmãos. Essa é a grandeza do nosso Deus. E nós precisamos aprender a descansar nesse Deus que, quando fala, a criação obedece. No Antigo Testamento, a gente vê muito o Senhor se revelando como aquele que controla o mar, controla a natureza. E de repente Jesus está no barco com seus discípulos, e ele precisa se revelar aos seus discípulos, e ele escolhe o momento da tempestade para se revelar aos seus discípulos como aquele que é o Senhor da criação, aquele que dá ordem para a criação e ela obedece, como um Senhor que é divino. Ele precisava se revelar, e muitas vezes a permissão de Deus para as nossas aflições é para que o Senhor se revele a nós quem Ele é, quem é o Deus que nos salvou. Outra coisa que nós aprendemos aqui: o Senhor Jesus não negocia com a tempestade. Ele dá ordem. Não tem acordo. A tempestade não tem nem, ela nem sequer ameaça a não atender. Não tem negócio, não tem negócio com Cristo. A palavra dele é poderosa. Ele ordena. A tempestade revela quem é Jesus, versículo 27. Quem é esse homem? O milagre não é apenas sobre o mar que aquietou. Aqui nós precisamos aprender uma coisa: quando nós olhamos o texto, nós focamos às vezes no lugar errado. O milagre de Jesus acalmar a tempestade não é apenas sobre o mar se aquietando. O milagre também é sobre a revelação de Cristo. Quem Cristo é, quem Ele se revelou naquele momento, quando o milagre do mar aconteceu. Há crises que vêm não só para sair de nós alguma coisa ruim, porque às vezes acontece também, né? Tem crise que Deus permite acontecer na nossa vida, sabe para quê? Para tirar alguma coisa ruim de nós. Não é? Que às vezes não sai na calmaria. Às vezes precisa da crise para sair alguma coisa ruim da nossa vida. Mas a crise que vem não é só para sair de nós alguma coisa ruim, mas para entrar em nós a visão correta de Deus, a visão correta de Jesus. Foi exatamente isso que os discípulos compreenderam naquele momento, quando Jesus ordenou o mar naquela crise. Estamos chegando ao final, e aqui nós aprendemos
que há três realidades nesse texto que nos ensina. Primeira realidade, o barco que os discípulos estavam, era forte ou era fraco? Hein? Era fraco. A minha vida, a sua vida, o barco é frágil. Se Cristo não operasse, o barco poderia afundar naquela tempestade? Poderia. Então o barco era fraco. Essa primeira realidade. Outra realidade, a tempestade foi real, não foi uma lutinha não, foi luta grande. E outra realidade nós aprendemos aqui, que Cristo é soberano. Cristo é soberano. O Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida, Jesus que está no seu barco, Ele é soberano. Se nós chegamos a essa conclusão de que Jesus é soberano, nós podemos também entender outra coisa importante. O barco pode balançar com a chacoalhada dos ventos. Podemos imaginar a situação daqueles discípulos ficar apavorado daquele jeito. O barco pode sacudir, balançar. A tempestade pode assustar. Não foi isso que os discípulos, que a tempestade fez com os discípulos? Balançou o barco, assustou os discípulos. Mas Cristo continua sendo o Senhor. Seu barco pode balançar. Você pode até ficar assustado no momento das suas lutas, mas o Cristo que te salvou, Ele continuará sendo o seu Senhor, seu Senhor. E talvez hoje a sua alma esteja precisando do alento que só o Senhor pode dar. Talvez a sua alma está passando por uma turbulência, uma tribulação. Às vezes é crise financeira. Quem está livre delas? Quem está livre da crise financeira? Enfermidade. Às vezes é a enfermidade que está já incomodando a sua alma, já está tirando a sua paz. Conflito familiar. Quem sabe seja também um conflito familiar. E aqui é outra coisa que quase ninguém tem: ansiedade. Quem sabe é a ansiedade que está tirando a paz. Cansaço espiritual. Tudo isso nós estamos sujeitos, e revela a nossa fragilidade, revela que nós passamos por situações assim, mas também entendemos uma coisa: no meio de tudo isso, o Senhor Jesus continua sendo o mesmo, o Senhor da nossa vida. Então, meus amados irmãos, ainda que a tempestade chegue na nossa vida, ou talvez ela já esteja em algumas pessoas já vivenciando essa tempestade, a vontade do Senhor hoje é despertar, é nos acordar para a fé, nos acordar para a fé, é nos fazer entender quem nós estamos servindo, para que a fé nossa não fique ao ponto de nos levar ao desespero, mas descansar na soberania daquele que está conosco. Pois a mesma voz que acalmou o mar quando os seus discípulos pediram por socorro, é a mesma voz que hoje fala o meu coração, fala o seu coração, e essa palavra ecoa na sua vida, porque a voz do Senhor está dizendo para você: meu filho, minha filha, as aflições fazem parte, mas
Diz: eu estou no barco, eu sou o seu Senhor. Você não vai se perder, você não vai naufragar. Eu vou te fazer atravessar para outra banda. E essa é a nossa certeza. Com Cristo no barco, nós vamos chegar para a outra banda, para o porto desejado. Encerrando, meus amados irmãos, essa mensagem com uma frase: quando Jesus está no barco, o perigo pode até ser real, mas o desespero nunca é obrigatório. O perigo pode até ser real para nós, mediante a nossa fraqueza, mas nós não precisamos ficar desesperados por causa disso, porque Cristo está no barco. Cristo está no barco. E nisso nós precisamos aquietar a nossa alma. Que Deus nos abençoe e nos faça descansar na soberania de Deus, hoje, amanhã e sempre. Vamos estar cantando mais um louvor ao nosso Deus.